Bom, gente, o tema da capacitação mensal do mês de julho é sobre cuidados paliativos e comunicação de más notícias. O objetivo da nossa capacitação. Ao final dessa apresentação, espera-se que os participantes sejam capazes de compreender o conceito, entender a definição atual de cuidados paliativos segundo a OMS e a sua aplicação na prática. 2. Identificar pacientes, reconhecer quais pacientes podem se beneficiar dessa abordagem, independente do diagnóstico. 3. Conhecer a rede de atenção, compreender o papel de cada nível de rede de atenção à saúde nos cuidados paliativos. 4. Desenvolver a comunicação, aprimorar habilidades para comunicação empática em situações difíceis, aplicando estratégias de acolhimento ao paciente e à família. E 5, fortalecer o trabalho multiprofissional, valorizando a atuação integrada da equipe na promoção da qualidade de vida. Bom, o que são os cuidados paliativos? Segundo a OMS, cuidado paliativo é uma abordagem destinada à melhora da qualidade de vida do paciente e do familiar que enfrentam doenças ameaçadoras de vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento. Essa assistência ocorre pela identificação precoce, avaliação adequada e tratamento da dor e de outros problemas físicos, psicológicos, sociais e espirituais. É importante frisar que o cuidado paliativo não acelera a morte. O objetivo é o conforto, nunca a antecipação do óbito. Ele também não prolonga o sofrimento. Na verdade, eles evitam intervenções fúteis que apenas adiam o inevitável. Ele respeita a autonomia do paciente, e o paciente é protagonista das decisões sobre o seu cuidado, e ele também pode ser simultâneo a outros tipos de tratamento. Então, pode ser ofertado junto a tratamentos modificador da doença. Cuidados paliativos significam um cuidado ativo, integral e centrado na pessoa. Os princípios dos cuidados paliativos. Eles fundamentam-se em princípios éticos e assistenciais que deslocam o foco da doença para a pessoa como um todo. Então, eles têm alguns pilares que principalmente é voltado para a qualidade de vida e do alívio da dor, que é promover o bem-estar e controlar os sintomas físicos, são prioridades centrais desse tipo de cuidado. A autonomia e a decisão compartilhada, o paciente participa ativamente das decisões terapêuticas com respeito aos seus valores e princípios. A comunicação deve ser clara e honesta, a transparência fortalece o vínculo e reduz o sofrimento causado pela incerteza, e o suporte de família e continuidade. Então, a abordagem multiprofissional que acolhe a família garante que a continuidade do cuidado do paciente seja digna. Quem pode receber os cuidados paliativos? É muito comum a gente achar que só recebe o cuidado paliativo um paciente que já está em fase terminal. Mas não, qualquer doença ameaçadora da vida pode ser indicada uma abordagem paliativa. Quanto mais precoce a introdução, melhor são os resultados. A introdução precoce melhora a qualidade de vida, o controle de sintomas e a satisfação do paciente e da família. Condições que se beneficiam dos cuidados paliativos. Câncer em qualquer fase, insuficiência cardíaca avançada, DPOC grave, doença renal crônica, doença neurológica degenerativa, demências, sequelas graves de AVC, doenças raras e pacientes frágeis com múltiplas comorbidades. O papel dos 3 níveis de atenção à saúde. A atenção primária é responsável por identificação precoce, acompanhamento longitudinal, controle de sintomas, apoio familiar, planejamento antecipado de cuidados e coordenação da rede. A atenção especializada, ela é responsável pelo apoio diagnóstico, manejo dos sintomas complexos, definição terapêutica e o apoio matricial. E a atenção hospitalar, ela é responsável pelo controle dos sintomas refratários, situações agudas, planejamento de alta, discussão de objetivos do cuidado e encaminhamento para continuidade. Avaliação integral do paciente. O cuidado paliativo deve considerar o ser humano em sua totalidade, numa das 4 dimensões abaixo, que não podem ser negligenciadas. Todas se interrelacionam e influenciam a qualidade de vida do paciente. Então, a dimensão física, ela vai ser ligada a dor, náusea, fadiga, dispneia, constipação e perda funcional.
avaliação e controle rigoroso dos sinais e sintomas. A dimensão psicológica, ansiedade, medo, depressão e sofrimento emocional, suporte psicológico ativo e continuado. Dimensão social, rede de apoio, situação financeira, condição do cuidador e da moradia, intervenção do serviço social. E a dimensão espiritual, sentido da vida, crença, esperança e valores e respeito às convicções individuais sem imposição. Controle dos principais sintomas. Os sintomas mais frequentes nos pacientes em cuidados paliativos exigem avaliação sistemática e tratamento individualizado, associado às medidas farmacológicas ou não farmacológicas. O objetivo é proporcionar conforto, funcionalidade e dignidade. A dor e o escalamento analgésico conforme a escala da OMS. A dispneia, opioides em baixas doses e oxigenoterapia quando indicado, náuseas e vômitos. São indicados antieméticos, direcionados à etiologia identificada. Delírio. Identificar causas reversíveis, ambiente calmo e familiar. Fadiga e ansiedade. A abordagem deve ser multidisciplinar, com suporte físico, psicológico e medicamentoso. Comunicação como ferramenta terapêutica. A comunicação não é apenas um ato administrativo, é uma intervenção clínica de grande impacto. Uma comunicação bem conduzida transforma a experiência do adoecimento para o paciente, a família e a equipe. O que uma boa comunicação permite? Ela é responsável por reduzir a ansiedade do paciente e da família, fortalecer o vínculo terapêutico, favorece a adesão ao plano de cuidado, apoia decisões compartilhadas, reduz conflito entre a equipe e a família e aumenta a confiança mútua. Ali eu deixei do ladinho uma reflexão essencial. Mais importante do que responder todas as perguntas é estar disposto a ouvir. A presença ativa, a escuta empática e o acolhimento silencioso são tão terapêuticos quanto qualquer prescrição medicamentosa. O que é uma má notícia? Uma má notícia é qualquer informação capaz de modificar negativamente a percepção da pessoa sobre o seu presente ou o seu futuro. A forma como a notícia é comunicada influencia diretamente no nível de sofrimento do paciente e dos seus familiares. Diagnóstico grave. Revelação de uma doença com risco de vida ou impacto funcional significativo. Falha ou progressão. Quando o tratamento O que é uma má notícia? Uma notícia é qualquer informação capaz de modificar negativamente a percepção da pessoa sobre o seu presente ou seu futuro. A forma como a notícia é comunicada influencia diretamente no nível de sofrimento do paciente e de seus familiares. Os tipos de má notícia. Diagnóstico grave, revelação de uma doença com risco de vida ou impacto funcional significativo. Falha ou progressão, quando o tratamento não surgiu efeito à doença ou a doença avançou apesar das intervenções. Necessidade de paliativos. Transição do cuidado curativo para o cuidado voltado ao conforto e à qualidade de vida. Impossibilidade de cura. Comunicar que não há mais tratamento modificador disponível ou indicado. Morte iminente ou óbito. Notícia de maior impacto emocional, exigindo preparo, empatia e suporte imediato. O protocolo SPIKES é uma ferramenta estruturada para a comunicação de más notícias amplamente conhecida na literatura médica internacional. Ele é organizado em 6 etapas, visando reduzir falhas de comunicação e fortalecer a relação terapêutica. A primeira etapa. Prepare um ambiente adequado com a privacidade, conforto e ausência de interrupções. Segunda etapa. Compreenda o que o paciente já sabe sobre a sua condição antes de falar. Terceira etapa. Pergunte quando e quanto o paciente deseja saber a respeito da sua doença, né? E respeite a sua vontade em relação a isso. Às vezes o paciente não quer saber sobre o quadro clínico, quer continuar levando em cuidado paliativo e a gente precisa respeitar a vontade do paciente. A gente precisa lembrar que o paciente é o responsável por tomar as decisões. Ele ainda tem voz ativa sobre si. Quarto passo. Transmita as informações de forma clara, gradual e com linguagem acessível. Quinto passo. Acolha as emoções com empatia, validando os sentimentos expressos.
E sexto, consulte o plano terapêutico em conjunto com o paciente e a família. Resumindo os próximos passos. Comunicação empática. A qualidade da comunicação vai além das palavras escolhidas. Envolve postura, escuta e presença. Conheça as boas práticas e os comportamentos a se evitar. Boas práticas: manter o contato visual durante a conversa, ouvir sem interromper o paciente, utilizar a linguagem simples e acessível, validar as emoções expressas, permitir e respeitar o silêncio, evitar termos excessivamente técnicos e confirmar se houve compreensão da informação passada. O que deve ser evitado: criar falsas esperanças ou promessas vagas, minimizar ou desconsiderar sentimentos, interromper o paciente enquanto fala, discutir ou julgar reações emocionais, usar frases prontas como "você precisa ser forte". Frases prontas e minimização do sofrimento rompem o vínculo e aumenta o isolamento emocional do paciente. Família compartilha o cuidado. A família não é apenas uma observadora do processo, ela é parte integrante do cuidado. Famílias bem orientadas participam mais ativamente, tomam decisões com maior segurança e apresentam menos sofrimento emocional, inclusive durante o processo do luto. É necessário, então, informar e esclarecer, fornecer informações consistentes, responder dúvidas e alinhar expectativas entre todos os membros da família, apoiar nas decisões e orientar o cuidado, auxiliar nas decisões compartilhadas e orientar sobre os cuidados domiciliares de forma prática e acessível, e identificar sobrecarga e acolher no luto, reconhecer sinais de esgotamento do cuidador principal e oferecer suporte emocional antes, durante e após o óbito. Ética e tomada de decisões. O cuidado paliativo é guiado pelos 4 princípios bioéticos fundamentais. Sempre que possível, as decisões devem respeitar os desejos previamente manifestados pelo paciente, priorizando sua dignidade, seus valores e seus objetivos de cuidado. Autonomia. Respeitar a vontade e as escolhas do paciente sobre o seu próprio cuidado, incluindo diretivas antecipadas. Beneficência. Agir sempre no melhor interesse do paciente, promovendo o bem-estar e o conforto. Não maleficência. Evitar intervenções que causem sofrimento desnecessário ou prolonguem o processo de morte sem benefício. Justiça. Garantir acesso à equidade e aos cuidados paliativos sem discriminação de qualquer natureza. Desafios na prática. Apesar dos avanços, a implementação dos cuidados paliativos ainda enfrenta obstáculos significativos nos diferentes níveis de atenção. Reconhecer esses desafios é o primeiro passo para superá-los. Comunicação inadequada. Dificuldades dos profissionais em abordar prognóstico, morte e limitação terapêutica com pacientes e familiares. Encaminhamento tardio. Pacientes chegam aos cuidados paliativos em estágio muito avançado, reduzindo os benefícios da abordagem. Desconhecimento e resistência. Profissionais familiares ainda associam cuidados paliativos ao abandono ou desistência do tratamento. Falta de integração entre serviços. Ausência de protocolos e comunicação eficaz entre os diferentes pontos de rede de atenção à saúde. Esses desafios podem ser reduzidos por meio de educação permanente, protocolos assistenciais e fortalecimento do trabalho em equipe. Conclusão: os cuidados paliativos representam uma mudança de paradigma na assistência à saúde e o cuidado vai muito além da busca pela cura. Sua prática exige competência técnica, comunicação qualificada, sensibilidade e atuação integrada entre os diferentes níveis de atenção. A comunicação de más notícias, quando realizada de forma ética, empática e estruturada, fortalece o vínculo entre a equipe, paciente e a família, favorece decisões compartilhadas e reduz o sofrimento. Independentemente do nível de atenção em que atua, cada profissional tem um papel fundamental na promoção da dignidade, do conforto e da qualidade de vida durante todo o percursor do cuidado. Cuidado ativo. Paliativo não são sinônimos de abandono, mas de cuidado integral e contínuo. Comunicação ética. Notícias difíceis comunicadas com empatia reduzem o sofrimento e fortalecem a confiança. Equipe integrada. O trabalho multiprofissional é indispensável para uma assistência verdadeiramente centrada na pessoa. Aqui são as nossas referências. Obrigada!